Agora falando sobre o milho, a colheita do milho iniciou em Querência? Sim, nós temos pequenas áreas já iniciadas, que são as áreas de irrigação, de pivô, onde é que o milho é colhido com um pouco de umidades para forçar, tem que ser secado em secadores, porque a terceira safra do feijão tem que ser plantada, quer dizer, então tem essa celeridade, né, para que isso ocorra. Mas o milho de forma geral, milho safra, plantado de janeiro, fora das áreas irrigadas, devagarzinho, acho que no final do mês, antes do dia 15 de junho, né, isso não acontece com grande celeridade, mas a partir do dia 10, 15 de junho, eu tenho certeza que todo mundo vai estar colhendo e final de julho a colheita se conclui. Então, mas ela já iniciou sim, já está começando a ter milho novo no mercado, forçando os preços, né? Quer dizer, então, infelizmente, isso acontece. Pena que a grande maioria dos produtores, a exemplo também da soja, não travou grande parte dos seus custos antecipadamente, e hoje nós vemos o milho derretendo, teoricamente, seus valores, seu preço, pelo excesso de produção. A produtividade está aí, a produção está grande, tem a especulação no mercado, tem anúncio da grande safra americana, enfim, a China não comprando, forçando o preço, mas é assim, o produtor vive diariamente, anualmente, essa incerteza. Quando o clima é favorável, o preço não ajuda, a decisão às vezes ele não tomou na hora certa de fazer suas vendas, enfim, faz parte e vai ser um ano de passagem, vai ser um ano da gente tentar viabilizar para continuar na atividade, preços tanto de insumos, de semente, de milho, de soja, defensivos, máquinas, elas vão ter que ser ajustadas. A gente sempre sabe que isso demora um pouco e não vai ser diferente dessa vez. Para quem está na atividade agrícola, né, eu conheço isso há 40 anos, né, por exemplo, então já passamos por isso e é mais uma vez que vão ter que passar por essa fase. Quem tem prejuízo, vai ter que assimilar isso, infelizmente, achar mecanismos para continuar na atividade. Nós temos instituições financeiras que estão sempre prontas para colaborar, né? Da mesma forma que um produtor ele compra uma colheitadeira financiado para 5 anos, para 10 anos eventualmente, ele vai ter que fazer nessa hora com um recurso ou outro para continuar na atividade. Então ele vai ter que diluir, às vezes, um financiamento ao longo dos anos para que ele consiga passar esse ano, o próximo, mas vai ser uns anos sim, de mais profissionalismo, de mais assertividade nas ações. Eu sei que da porteira para dentro, o produtor, eu acho que Querência é um dos produtores exemplares a nível de Mato Grosso e Brasil, quanto à eficiência, né? Mas às vezes a questão de gestão, de venda, de compartilhar risco, de não correr riscos, isso ainda está sendo às vezes não tão bem conduzido. Então, mas é assim, nunca foi diferente, né? Alguns produtores acertaram bem a sua venda de soja, outros vão acertar a sua venda de milho, mas a grande maioria não. Mas é uma coisa que a gente vai ter que ir falando, conversando, e cada um com certeza vai achar o seu jeito de sair dessa situação para poder continuar a plantar e produzir, que é o que nós sabemos fazer, e nunca foi diferente, né? A gente acerta e era ao longo dos anos. O que nós precisamos é acertar mais do que era para continuar. Tirando o problema dos preços, o produtor experimentou algum problema até agora, como praga ou problema com as chuvas? Não, praga sempre teve, né? Querência, Brasil, por exemplo, milho, especialmente milho, nós tivemos uma cigarinha que é uma ênfase muito grande. A ação dela ou o dano dela a gente vai perceber na colheita, se por acaso ela for bastante grave. A chuva, teoricamente, foi melhor esse ano do que ela foi no ano anterior. Na sua grande maioria, acho que os produtores vão colher pelo menos a média do ano passado, alguns com a tendência de melhorar essa produtividade, porque a chuva se estendeu até meados de abril, quase final de abril. Quer dizer, então, todo mundo foi contemplado. Claro que as últimas áreas não terão as mesmas médias de produtividade que tiveram as anteriores, mas que vão ter as do mais cedo. Mas nós vamos ter boas médias. Algumas áreas foram muito úmidas, né? Nós tivemos áreas alagadas, áreas que foram embrejadas, que vai perder o milho, infelizmente. Mas, de uma forma geral, acredito que a safra será boa, melhor até então do que ano passado. O preço que vai ser o nosso gargalo, mas a produtividade vai estar aí, pelo menos nós vamos ter mercadoria para comercializar no decorrer do ano. E espera-se que a gente consiga colher sem grande transtorno. Temos a questão da armazenagem, quer dizer, tem armazém cheio de soja ainda em muitos lugares. Vai faltar espaço, como sempre houve, esse ano não será diferente. Vão ter que abrir mão, por exemplo, aquele produtor que vai fazer monte na lavoura, nós temos silo bag como opção, pouca venda foi feita, alguns armazéns
estão se agilizando para poder tirar o soja em tempo, para poder pôr milho, enfim. Mas é um gargalo logístico que nós temos ainda, não tem caminhão, não tem estrutura suficiente para fazer a safra de soja na sequência de milho sem transtorno. Então, transtorno infelizmente vai ter e nós vamos conviver com isso. Nunca foi diferente e nós vamos também saber superar isso.